Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a relação do Espírito Santo, possa habitar na nossa vida e coração nesse momento em que queremos nos concentrar, pensar um pouco sobre o que a Palavra de Deus tem a nos revelar, nos ensinar, para que a gente possa viver essa mensagem todos os dias da nossa vida. Amém. Também cumprimento quem está aqui nos acompanhando, talvez primeira vez aqui na nossa comunidade, quem está também acompanhando pela transmissão. Sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de conversarmos sobre a Palavra de Deus. Todos os anos o Salmo 23 ele aparece nas leituras do nosso culto, às vezes até mais do que uma vez por ano. E eu posso dizer para vocês que creio que esse salmo, dependendo da versão que você tem, são palavras onde a gente memoriza, são palavras onde estão presentes no nosso coração. 12 para 13 anos de ministério, todos os anos que eu tento e olho para esse salmo, eu tento buscar algo diferente, uma perspectiva nova daquilo que esse salmo pode nos ensinar. Talvez é uma relação do pastor com as ovelhas, uma característica das ovelhas, uma característica desse pastor. Só que, se a gente for parar para pensar, nem sempre essas coisas novas que a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai nos conduzindo, que às vezes mexe com a gente no nosso coração. Às vezes são situações onde a gente já sabe, são palavras onde são ditas e faladas de forma constante no nosso coração e que traz-nos consolo e esperança. Às vezes na nossa vida a gente está num contexto onde o novo é bom, onde a gente tem coisas novas descobertas, parece que é mais atrativo. Mas hoje eu não quero convidá-los a descobrir algo novo. Talvez vocês não vão descobrir algo novo ao pensar nesse Salmo 23 hoje. Talvez vocês vão ouvir de novo aquilo que vocês já sabem, promessas de que vocês já ouviram. Mas talvez nesse mundo onde a novidade parece ditar o tom, a gente permanecer naquilo que é a Palavra de Deus, aquilo que nos ensina, e muitas vezes aquilo que a gente já ouviu e já sabe, seja o convite para o nosso momento de culto hoje. Ou seja, é um convite a descansar nessas palavras, a descansar nessas promessas. Eu quero destacar apenas 2 versículos desse Salmo 23. O primeiro é o versículo 4. O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Quase todas as músicas que a gente cantou hoje sobre o bom pastor fala desse momento que é colocado como o vale da sombra da morte. Esses momentos de angústias, de dores, de sofrimentos. E talvez cada um tenha um nome diferente para esse vale da sombra da morte. Talvez para você esse vale seja a solidão. Talvez esse vale seja a ansiedade, as aflições, algum tipo de dor, algum tipo de angústia ou aflição, um problema que você vem passando, algum tipo de culpa, uma injustiça, algum tipo de medo. Não sei qual é o vale que muitas vezes a gente passa ao longo da nossa vida, que vocês estão passando agora na sua vida. Mas independente desse vale, que para cada um é diferente, é único, tem uma promessa ali no meio. Qual é a promessa? Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Independente do vale que você esteja passando, ou das angústias que vocês já passaram, ou ainda vão passar, é sempre bom e necessário a gente ouvir isso de novo. Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Eu não caminho sozinho. Ele está comigo. E tem um detalhe muito interessante. Talvez isso seja uma descoberta nova para vocês. Para mim foi alguns anos atrás. Quando a gente olha para o Salmo, ele tem 55 palavras no hebraico. 26, ele tem 3 palavras mais 26. Vocês sabem quais são as 3 palavras que estão ali no meio?
que é o centro, o coração pulsante desse salmo? Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Assim que a gente traduz. Tu estás comigo. Se a gente fosse talvez trazer qual que é o coração desse salmo, o que a gente deveria levar para casa é aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês já ouviram, que não é novidade para vocês. Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Por que a gente pode dizer que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, caminhando conosco, muitas vezes não só passando na água verdejante, nos campos bons, naquele momento de paz, tranquilidade, de alegria, mas também nos momentos difíceis de aflição? Por que a gente pode dizer isso? O apóstolo Pedro, que foi lido hoje, nos dá essa resposta, porque ele passou isso em nosso lugar. Quando a gente olha lá para o 1 Pedro capítulo 2, a gente vai dizer: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. E ele termina essa parte dizendo: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Por que a gente pode dizer que Ele está conosco? Porque na verdade é Ele que nos carregou nesse vale escuro, ou nos vales escuros que nós estamos passando, que Ele carregou, Ele carrega os nossos pecados em nosso lugar. A gente está celebrando a Páscoa, que é a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição. Isso impacta diariamente a nossa vida, como um bom pastor que cuida de nós. Ele faz isso porque nós somos ovelhas desgarradas, porque a nossa tendência é nos afastar da presença de Deus. Quando a gente olha para o Evangelho, João 10, o que esse pastor faz por nós? Ele nos conhece pelo nosso nome, ele chama a cada um de nós, mas no final ele diz assim: eu dou a minha vida por vocês. Esse pastor que conhece, que passa por esse vale, nos carregando no colo, nos buscando quando nós fugimos da sua presença, ele nos dá a sua vida. Por isso que a gente pode dizer, quando a gente passa por esses vales da sombra da morte, a gente pode dizer: eu não estou sozinho. Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Não foi isso que Ele prometeu quando subiu aos céus naquele dia da ascensão? Vão a todos os povos, dizendo para a igreja, para os discípulos, que é a base para a gente batizar e viver a vida cristã. Vão a todos os povos do mundo, batizando e ensinando todas as pessoas, em nome do Deus triuno. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se a gente fosse contar quantas vezes a gente vai ouvir essa mensagem simples, mas profunda, a gente perderia as contas. Incontáveis vezes o Senhor diz: eu estou com vocês, você não está sozinho. Essa seria a primeira parte dessa mensagem. Não é algo novo, vocês já ouviram isso, mas é bom que a gente ouça de novo: o Senhor está com você. O outro versículo que eu gostaria de chamar a atenção é o versículo 6 do Salmo 23. Esse versículo é interessante, diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Vocês não acharam estranho um pouquinho esse tema do culto, perseguidos pelo bom pastor Jesus? Interessante, né? Porque tem outro detalhe que nos chama a atenção. Quando a gente pensa nessa ideia de perseguir, parece que é algo negativo, é um inimigo que nos persegue, é algo ruim que está vindo ao nosso encontro. Mas aqui, quando a gente olha, é traduzido no nosso texto aqui como enquanto eu viver, ou seja, me seguirão. A força dessa palavra, me seguir, aqui na nova tradução, ficarão comigo,
significa simplesmente, Ele está me perseguindo. Ano passado, ao refletir um pouco sobre o Salmo 23, eu só apenas pontuei, mas hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre isso. O Senhor nos persegue, mas não no sentido negativo. Ele não nos persegue com o vale da sombra da morte. Ele não nos persegue com a dor, com o sofrimento, com as aflições. Mas Ele nos persegue com o quê? Com a sua bondade e com o seu amor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, ou ficarão comigo. Ou a gente poderia dizer, bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. O bom pastor que te conhece, que te chama pelo nome, que carrega os teus pecados, te carrega no colo, ele te persegue. Ou seja, ele não apenas está do teu lado dizendo, estou contigo, mas você carrega sozinho. Não, ele te persegue, ele vai ao teu encontro, ele não desiste de você em nenhum momento, mas ele te persegue com amor e misericórdia, ele caminha com você. Essa imagem de Jesus nos perseguindo, eu vi ontem de manhã, quando a gente estava lá com um grupo de crianças. Hoje o estagiário José até compartilhou um pouco aqui no momento das crianças, a gente falou um pouco sobre o bom pastor, sobre aquela história das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, mas uma se perde, e aquele pastor vai ao encontro daquela ovelha perdida. E a gente fez uma dinâmica muito interessante, que a gente contou essa história, e das crianças que estavam lá tinham que ir ao encontro, ou tentar achar aquela ovelha perdida. Foi muito interessante. E quando eu estava olhando para aquelas crianças, indo buscar com uma certa preocupação, com uma certa angústia, será que eu vou encontrar essa ovelha? Será que a ovelha está aqui? Será que ela está machucada? E elas indo ao encontro, procurando a ovelha, de repente elas encontram essa ovelha, e algumas estão um pouco com medo, outras estão super felizes de celebrar essa ovelha perdida, de encontrar ela, e de fazer um grande banquete. De fato, ontem nós fizemos um grande piquenique, que banquete maravilhoso foi esse. Mas se a gente for pensar nessa perspectiva, as crianças eram como esse exército celestial que Deus colocou para ir ao encontro daquela ovelha perdida que havia se afastado do rebanho. Como diz lá 1 Pedro, essas ovelhas que se desagarram, que saem da presença do bom pastor. Talvez essa imagem ela seja interessante para que a gente possa pensar. Nós estamos aqui como um exército celestial, como a igreja de Jesus, que está indo ao encontro dessas ovelhas perdidas que se afastaram da presença do bondoso Deus. E quando a gente olha justamente para o texto de Atos capítulo 42, o que a gente vai ter? Como é que Jesus chama esse rebanho dele, depois com o início da igreja? Com a igreja. O rebanho é a igreja de Jesus, aqueles que foram chamados pelo seu nome. E aqui a gente tem um aspecto muito interessante. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Como esse pastor deseja que essa igreja viva? Como esse pastor, enquanto nós estamos aqui, o bom pastor Jesus, deseja que a gente viva? E aqui tem 4 aspectos. Que a gente possa, como diz o texto, continuar firmes, ou dependendo da tradução, nos ensinamentos dos apóstolos, celebrando, seguindo, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações. Eu quero destacar esses aspectos rapidamente, os 4. O primeiro aspecto é preservar na palavra, na doutrina dos apóstolos. Muitas vezes a gente busca, que nem comecei essa mensagem, né? Busca coisas novas e novidades, algo para ser dito, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Mas na verdade o propósito da igreja não é trazer coisas novas, mas é perseverar ou preservar a doutrina dos apóstolos. Nosso chamado aqui como igreja não é trazer coisas novas ou novos ensinamentos, mas é de novo falar daquilo que é a razão da nossa esperança. Tinha um professor meu que dizia, quando a gente deixa de dizer o óbvio deixa de ser óbvio. Quando a gente deixa de ensinar
a doutrina, as doutrinas bases da nossa fé, aquilo que nos sustenta, aquilo que preserva, isso deixa de ser base para a nossa vida e para a nossa fé. Hoje a gente vai receber alguns jovens, algumas famílias que foram recebidas e vão ser recebidas na igreja. E a gente teve a oportunidade de conversar sobre as doutrinas básicas da nossa fé. E é uma alegria a gente relembrar essa caminhada. E nós, como igreja, a gente celebrar aquilo que nos sustenta, aquilo que nos fundamenta, que são as bases da fé cristã. O segundo aspecto, como igreja de Jesus, nós somos chamados a viver em amor cristão. Muito poderia ser dito aqui, mas a gente podia dizer que com o nosso tempo, o nosso dom e os nossos bens, como Deus nos chama a colocar em prática aquilo que nós recebemos. Como igreja de Jesus, como Deus deseja que a gente viva usando o nosso tempo, usando nossos dons e usando nossos bens, em prol do nosso próximo. Quando a gente pensa, e na semana passada o José nos compartilhou um pouquinho, como é viver a vida cristã enquanto estamos aqui, através dessa mensagem da Páscoa que vem e nos inunda com a esperança cristã. Às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, mas Deus nos chama a viver a nossa vida de forma diária, utilizando o nosso tempo, os nossos dons e nossos bens a serviço do nosso próximo em amor cristão. E muitas vezes são coisas tão pequenas como ler uma história bíblica para os nossos filhos, como fazer uma oração em casa, como estar presente na casa de Deus, onde celebrar coisas, situações em volta dos nossos irmãos na fé. O terceiro aspecto que esse texto nos fala, partindo o pão. Aqui muitas vezes a gente celebra a ceia do Senhor, e a gente diz, a ceia do Senhor é partir do pão. Mas esse momento de comunhão, e de fato, a ceia do Senhor é a verdadeira comunhão que nós temos de Cristo com a sua igreja. Mas talvez o texto de Atos, ele vai um pouquinho além, onde ele nos convida a ter mais momentos de convívio. Como igreja de Jesus, como rebanhos desse pastor, nós somos convidados a conhecermos um pouco mais uns aos outros. Seria um sonho, eu poder estar junto com vocês, na casa de todos vocês, conhecendo um pouco das angústias, das aflições, de tudo aquilo que vocês passam. Quem sabe a gente possa, aos poucos, fortalecer mais essa proximidade também do pastor com as ovelhas. Mas de uma forma especial, a igreja, ela pode certamente, continuamente, viver essa comunhão uns com os outros. Por que não a gente não celebrar mais esse convívio mútuo cristão entre os irmãos na fé, onde a gente convida um outro para estar na nossa casa, no nosso lar, celebrando a vida de fé, aquilo que Deus nos deixou, para que a gente possa viver nessa comunhão, partindo o pão juntos também, fazendo refeições nos nossos lares. E o terceiro e o último aspecto é orar uns pelos outros. Quando a gente celebra, está firme na palavra do Senhor, a gente coloca o nosso tempo e dons e bens a viver essa vida cristã, olhando para as necessidades do nosso irmão. A gente vive em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. Vai ser natural a gente orar uns pelos outros, porque a gente vai conhecer as necessidades daquilo que o nosso próximo está passando. Quando a gente olha para como o bom pastor deseja que a gente viva como igreja, não faz mais sentido, de repente, nós sermos perseguidos por isso, perseguidos por esse bom pastor Jesus, com a sua bondade e misericórdia, que deseja com que a gente preserve na palavra, tenha momentos onde usa aquilo que Ele nos deu, em prol do nosso próximo, tenha momentos de convívio e de comunhão, orando uns pelos outros, sempre na sua bondade e misericórdia. Não seria maravilhoso esse exército que está aqui, e muitos que estão em casa, poder levar a graça de Deus, perseguir o nosso irmão, revelando a bondade e misericórdia do Senhor nas suas vidas? Seria maravilhoso, e é maravilhoso, porque isso Deus nos chama e nos capacita, por causa do seu Espírito Santo, a vivermos isso todos os dias. E o final do versículo, ele nos chama a simplesmente a confiar. Um dia, nós vamos entrar na casa celestial. Um dia, quando estivermos todos lá,
Vamos agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, porque um dia todos nós estaremos louvando e morando na casa do nosso Deus. Que esse bom pastor Jesus, que nunca desiste de nós, que sempre está ao nosso lado, Ele não nos deixa de nos perseguir na sua bondade e misericórdia. E como igreja, nós também somos levados como ovelhas, que também vão ao encontro daquelas que porventura se afastaram. Mas Deus nos chama a cuidarmos também uns dos outros. Minha oração é que, como comunidade, a gente possa olhar também para as necessidades do nosso próximo, as angústias que o nosso irmão está passando. A gente olhar com carinho, com amor, com ternura, colocando isso sempre nas mãos do nosso bondoso Deus. Que Ele dê a você tanto querer como realizar dessa boa obra que Ele faz por meio da sua igreja até o dia final. Amém. Nos coloquemos em pé.